Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Minha gente, olha só, o professor vai deixar então a explicação sobre divisão com números complexos, certo? Nós temos então, só para relembrar aí o que nós vimos na aula passada, nós temos que a divisão entre números complexos, pessoal, ela requer o quê? Ela requer o cuidado com o processo de racionalização do denominador, certo? Uma vez que nós temos que nos lembrar que por mais que o número i ele seja raiz quadrada de menos 1, mas essa coisa é uma raiz quadrada ainda, né? Não é um número real. E por definição, nós precisamos lembrar que x, toda fração, ela vai ser o quê? Ela é, no nosso caso agora, um número a sobre b, onde a pertence aos complexos, ou seja, eu posso ter um número complexo no numerador, mas o denominador, gente, ele precisa ainda ser um número natural diferente de zero, não nulo, certo? Então eu preciso ainda que o meu denominador seja um número natural. Então nós temos que nos lembrar que esse processo de racionalização, que o processo de divisão de números complexos, ele requer bastante atenção e bastante cuidado, tá? Por quê, ó? Vamos supor o seguinte, quando eu tenho a divisão, tá? A divisão por complexo puro. Então, divisão por complexo puro. Como é que fica isso, né? Se eu tenho a divisão por complexo puro, eu tenho que lembrar que a parte real não vai existir. Na verdade, essa parte real vai acabar sendo zero, né? Vamos supor aí que eu tenha essa situação aqui, ó. Por exemplo, eu tenho Z1 sendo 2 mais I e eu tenho Z2 sendo menos 3i. Como é que fica essa coisa então, gente? Olha só. Se eu tenho a razão Z1 por Z2, eu acabo tendo o seguinte. Eu vou ter então 2 mais i sobre quem? Sobre menos 3i. Quem é o meu fator racionalizante aqui? Por quem que eu vou racionalizar essa fração? Eu tenho que lembrar que se eu tenho um complexo puro, o fator racionalizante vai acabar sendo quem? Acaba sendo apenas o i. Então, o que eu faço? Eu vou multiplicar o numerador e o denominador da minha fração por i. E nesse caso, o que nós vamos ter, pessoal? Nós acabamos tendo, então, 2i mais i ao quadrado. Sobre quem? Sobre menos 3i quadrado. E nós temos que nos lembrar do quê? A gente tem sempre que lembrar dessa coisa aqui, ó, que i ao quadrado, na verdade, é o quê, pessoal? A verdade é menos 1. Então, o que nós vamos ter? A presença do i quadrado faz com que eu mude o sinal do termo que o possui. Então, na verdade, nós acabamos tendo o que aqui, pessoal? Nós vamos ter 2i menos 1, né? Sobre quem? Sobre menos 3, que multiplica menos 1. Nesse caso, arrumando, né, essa fração, eu acabo tendo quem? Menos 1 mais 2i sobre quanto, gente? Sobre 3. Então, toda vez que eu faço essa divisão por um complexo puro, o meu fator racionalizante vai ser apenas quem? Apenas o i. Eu vou multiplicar o numerador e o denominador por i para que eu chegue nessa fração com o denominador sendo um número natural. Beleza? Isso aqui, em via de regra, é o que nós vimos na aula passada. E nós temos a situação onde nós vamos fazer a divisão por quem, pessoal? Onde eu tenho a divisão, tá, por complexo misto. Como é que vai funcionar nesse caso? A divisão por complexo misto. Nesse caso, da divisão por complexo misto, eu acabo tendo o quê, pessoal? Quem vai ser o meu fator racionalizante? O fator racionalizante é quem? É o conjugado
do denominador. Então, o que nós vamos acabar tendo, pessoal? Por exemplo, ó, vamos supor que eu tenha assim, Z1 igual menos 1 mais I. Que eu tenha Z2, que eu tenha Z2 igual a 3 menos 5I. E que eu tenha Z3 igual a menos 4I. O que eu faço nesse caso? Ó? Vamos supor que eu queira Z1, ou melhor, Z2 dividido por quem, gente? Por Z1. Eu vou acabar tendo o quê? Eu tenho, então, 3 menos 5i dividido por quem, pessoal? Dividido por menos 1 mais i. O que acontece, gente? Lembra que o conjugado sempre vai trocar o sinal de quem? Ele sempre troca o sinal do camarada imaginário, sempre da parte imaginária. Então, nós vamos acabar tendo o que aqui, pessoal? Nós vamos ter então, menos 1 menos i, a parte real eu não mexo no sinal, menos 1 menos i. Beleza? O que nós vamos fazer, então? Aplicar a distributiva. Isso aqui vai acabar ficando como? Eu acabo tendo, então, menos 3, aqui, menos 3i, aqui, mais 5i, né? Mais 5i. E aqui eu vou ter o quê? Mais 5i ao quadrado. Tudo bem? Beleza? Ó, multipliquei aqui, aqui e aqui. Fechou. Sobre quem? Ó, aplicando a distributiva aqui, pessoal. Vou ter o quê? 1 aqui, mais i, aqui, menos i, aqui, menos i ao quadrado. Portanto, pessoal, o que acaba acontecendo? Ó, nós vamos nos lembrar do quê? Nós vamos sempre nos lembrar que cada vez que eu tenho i quadrado, eu tenho que trocar o sinal. Esses dois aqui do denominador eu posso eliminar. Eu acabo tendo o quê, então? Eu vou ter menos 3, menos 3, menos, mais, aliás, 2i, menos 5, né? Lembra que eu tenho o i quadrado aqui, eu troco o sinal sobre quem, pessoal? Sobre 1 menos 1. Portanto, eu vou acabar tendo quem, pessoal? Eu acabo tendo, então, menos 8 mais 2i sobre quem? Menos com menos é mais 1, que vai dar 2. Eu posso dividir todo mundo, fica 4 mais i, certo? Gente, o denominador, quando ele for racionalizado, tá? Ele sempre vai ser o quê? Ele sempre vai ser o produto da soma pela diferença. Então, eu sempre posso lembrar que a racionalização no denominador vai fazer o quê? Vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Por exemplo, ó, vamos supor que nós tenhamos Z3 dividido por Z2. Como é que vai ficar essa coisa então, gente? Z3 é quem? É menos 4i. Menos 4i sobre o Z2. Quem é Z2? É 3 menos 5i. Quem vai ser o meu fator racionalizante? O fator racionalizante é o conjugado do denominador, ou seja, 3 mais 5i. E aqui eu vou ter quem? 3 mais 5i. Então, nesse caso, gente, eu sempre vou precisar só fazer o que aqui? Eu aplico a distributiva no numerador. Isso aqui vai ser quem, então? Menos 12i menos 20i ao quadrado sobre quem? Ó? Como é o produto da soma pela diferença, lembra, ó, a mais b vezes a menos b. Sempre vai ser assim, Álvaro? Sempre vai ser assim. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, o quadrado do primeiro termo, 3 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, 5i ao quadrado. Beleza? Deixa só eu apagar essa parte aqui do exemplo anterior para não ficar confuso, né? O que nós vamos ter então, gente? Eu acabo tendo o que então? 12 menos 12i
Aqui, i quadrado, quer dizer o quê? Que eu estou multiplicando por menos 1, eu inverto o sinal. Mais 20 sobre quem? Sobre 9 menos aqui, ó. 5 ao quadrado vai dar 25. I ao quadrado vai ser quem? Vai ser vezes menos 1. Portanto, o que nós vamos ter aqui, pessoal? Eu acabo tendo, então, menos 12i, né? Mais 20 sobre quem? Olha só. Menos 1 vezes 25 dá menos 25. Menos com menos vai dar mais. 9 mais 25. Isso aqui acaba sendo quem, então? Eu acabo tendo 12 menos 12i mais 20 sobre 34. Eu posso simplificar a fração toda por 2, né? Eu vou acabar tendo quem? Então, eu acabo tendo 6i, né? Menos 6i, mais 10 sobre 17. Então, sempre lembra, pessoal, vai fazer a divisão entre dois números complexos, cuida esse detalhe da racionalização, certo? Ó, vou fazer mais um exemplo aqui para que vocês entendam bem, né? Se nós temos assim, ó, 5 mais 2i sobre 4 menos 3i. O que vai acabar acontecendo? Quem vai ser o fator racionalizante, pessoal? Pessoal não, né? Pessoal. Isso aqui vai ser quem? Vai ser 4 mais 3i. E aqui eu vou ter quem? 4 mais 3i. Então, isso aqui vai ficar como? Aplica a distributiva no numerador. Ó, isso aqui vai ficar como? 4 vezes 5, 20. Mais 15i. Aqui, mais 8i. Né? Mais 6i quadrado. Beleza. Sobre, novamente, é o produto da soma pela diferença. O quadrado do primeiro termo, 4 ao quadrado, menos quem? Menos o quadrado do segundo, 3i ao quadrado. Isso aqui vai acabar sendo quem, pessoal? Lembra, i quadrado inverte o sinal. O i some e inverte o sinal. Vou ter quem? 20 mais 23i menos 6 sobre quem? Para ficar mais simples de vocês entenderem, ó, 16 menos 9i quadrado. Assim, eu acho que vai ficar mais fácil. Lembra, i quadrado inverte o sinal. Isso aqui vai ser o mesmo que o quê? 20 menos 6, vamos juntar os termos semelhantes ali, vai dar quanto? Vai dar 14, mais 23i sobre, opa, ficou parecendo um B, né? 23i sobre 16 mais 9. Portanto, eu vou ter quem? 14 mais 23i sobre 25. Beleza, gente? Então, sempre cuidem esse detalhe da racionalização. Isso é de extrema importância, pessoal. Por quê? São esses detalhes que vão fazer toda a diferença na hora de fazer a divisão de números complexos. A gente sempre tem que tomar cuidado, então, com esse tipo de problemática. Beleza? Tranquilo, gente? Então, paramos por aqui. O professor vai pedir agora que vocês façam os exercícios que estão propostos, né? Isso finaliza a frente 2 da apostila número 15 e na semana que vem a gente encerra a frente 2 da 16 e começamos a apostila nova. Beleza? Até mais, gurizada. Fiquem bem. Não esqueçam de mandar os exercícios pelo campo atividades para correção depois, ok? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.